Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio especial Playoffs, mas agora não vamos falar especificamente sobre um duelo dos playoffs, vamos falar, na verdade, sobre os duelos dos playoffs, as finais de conferência. 3-0 pra lá, 3-0 pra cá, não tem mais discussão, né, Lucas? Acabou, não tem mais o que conversar sobre basquete. Valeu, forte abraço, assim acaba o Café Belgrado. Ainda não, tudo bem, Lucas? Ih, rapaz, gostei, hein? Te dei um relaxo? Plot twist? Pode ser. Aliás, queria falar aqui, depois eu falo. Seguinte, Lucas, ranking de atuações, rendimentos, jogadores, personagens dessas finais de conferência. 3-0 pro Nuggets, 3-0 pro Heat. Vai ser difícil aqui organizar, hein? Tudo bem? Quantos nomes, Lucas? Quantos nomes vão compor os nossos rankings? Seja bem-vindo a mais um Belgradão. Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, 6-0, né, velho? Dá pra chamar assim já, porque as pessoas estavam imaginando que ia vir um Celtics e Lakers, né? Então, cada vitória que não é nem de Celtics nem de Lakers vai para um lado e cada derrota, né, fica lá somando naquele zero, né? Então fica 0 mais 0 mais 0. E Denver e Miami não tem nada com isso, vão jogando os basquetes mais especiais dessas equipes na temporada, acho que dá para dizer isso, estão jogando, mesmo Denver que veio jogando muito bem quase o ano inteiro, né? Temporada inteira, ainda assim, acho que tá praticando nesses playoffs o seu ápice basquetebolístico, né? Então, Gibas, a ideia aqui era a gente fazer um ranking, né? Porque assim, quando a gente pensa no Star Power dessas finais de conferência, a gente vai ver vários jogadores ao NBA que talvez não entrem aqui no ranking, né? Só que, olha só, hein? Olha o elástico. Te chamei para fazer um ranking e tô te desafiando a fazer um draft agora. Você me passou a perna nessa aí, velho. Mas em minha defesa, Gibas, eu imaginei agora também, né, esse draft, eu não fiquei me preparando antes. Eu vou ter a first pick, pelo menos? Você pode ter, mas é Snake, tá? É Snake Draft. Tá, 1, 2, 2, 2, 5 nomes das finais de conferência para cada. Você prefere ter a first? Prefiro ter a first. Tá bom? Ok. Então, a ideia é 5 nomes para cada equipe mais poderosa, né? Vamos ver como é que fica. E assim, não é pra pensar assim, pô, no meu time esse cara renderia mais do que tá... Não, porque senão não é a ideia, né? Atuações de final de conferência, até agora. Ótimo. Até o 6-0. Ótimo. Então vamos lá. Então esse time não precisa estar em quadra necessariamente, né? Não. Até ia ser difícil pra NBA conviver, né, Guilherme? Esse time enquadra, porque provavelmente vai ter jogadores aí de conferências diferentes e vai bagunçar todo o calendário da NBA, né? É isso. Então, seguinte, né? Vou começar primeiro, né? Convidando você a apoiar o Café Belgrado. cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado tem podcasts de segunda a sexta e muitas vezes sábado e domingo também. Lives também, muito conteúdo, séries exclusivas para apoiadores. Cara, até texto tem, né? As pessoas talvez não saibam, mas se você entrar lá no cafébelgrado.com.br, até texto você vai achar. Porque assim, você convencer as pessoas na base de textão, não, Guilherme. por isso que eu meti um até, né? Até texto, né? Porque hoje em dia, assim, né? Eu sou entusiasta do texto ainda, né? Mas sou cada vez mais me considero, né, por ser um entusiasta do texto, até um pouco arcaico, né? Então, mas enfim, tem texto também, né? Pra quem curte um texto. Cabe texto grande ainda na internet, Gibas? Cabe, né? Até porque não tem limite de páginas, né? Não, LinkedIn não é de texto. Medium, você deve estar confundindo. Medium é de texto grande. LinkedIn o LinkedIn é o seguinte, Lucas. Eu já vi postagem de blog no LinkedIn, Gibas. Não, mas aí cada um faz o que quiser, né? Até no Twitter agora dá pra fazer texto grande. LinkedIn, Lucas, você tem que pensar qualquer coisa que tá acontecendo no mundo. Cara, mas ninguém usa mais o Medium. Aí você vai dizer assim, o textão é no Eu recebo muita coisa do Medium ainda, velho. Você clica pra ler? Clico. Inclusive, cliquei ontem sobre uma questão que tá acontecendo Mas aí você lê inteiro? Lê inteiro, eu li ontem inteiro, um descarrilhamento de trem na Rússia. Eu recebi um dia desse um texto que era assim, dá pra viver com um salário de $20 mil em Berlim, com uma família de 3 pessoas? Era um texto do Medium. Que isso.
E aí... Receba esse tipo de conteúdo também. Tinha muita gente xingando, né? O autor da pergunta lá. É. Mas eu não li tudo não, viu, Gibas? Mas o LinkedIn, Lucas, o segredo é você pega uma coisa que está acontecendo e transfere para o mundo corporativo, mesmo que não faça nenhum sentido, né? Essa é a tipo ideia a central. do Yannis. Ah, do Yannis foi chave, né? Mas qualquer coisa, cabe qualquer coisa. 7 lições que podemos aprender para o mundo corporativo da passagem de Luxemburgo no Corinthians, né? Aí você pega lá, pica apontada pro Shell. No mundo corporativo, esse tipo de linguajar não é o ideal. No entanto, a motivação é fundamental para manter os colaboradores... Mas só perde, velho. Mas você entendeu, né? O conceito. Porque não importa que faça sentido. Não precisa ter sucesso para ir pro LinkedIn. Basta... Cara, o que é Basta sucesso? caber Né? no texto. É isso. Fácil. Seguinte, né? Vamos lá. Então, convite cafébelgrado.com.br a partir de R$9. Mas o textão, então, ficou restrito ao Medium, então, na sua opinião. Ou às newsletters, né? Que é o grande momento agora da... Que é onde estão os textões um textão para alguém, né? Mas aí chega por e-mail. É. Isso, já chega por e-mail. É legal, é mais fácil. Porque né? se você for pensar, Gibas, Instagram, clicar, ninguém clica mais. Você não precisa mandar para a pessoa, né? A pessoa já vai procurar, né? Não, eu nunca vi uma pessoa que lê texto no Instagram. Não, eu tô falando texto. Eu tô dizendo a derrota do textão. Que você é obrigado a mandar o textão pra pessoa na esperança que alguém fala, pô, é mesmo texto, né? Vou ler. Tem isso. E aí, Lucas, tem as redes, né, de newsletter. Você assina as newsletters, né? Esse é o novo caminho. Belgradão tem, hein? O caminho, então, isso que eu ia dizer. O sistema de financiamento coletivo do Belgradão faz com que qualquer pessoa que siga o Café Belgrado no cafébelgrado.com.br já tenha acesso à newsletter. Já tem. É que assim, a gente não faz uma newsletter com periodicidade, mas tem textos, né? Então são assim que os textos são disparados. Então, se você tem interesse, entra aí, cafébelgrado.com.br e se inscreva lá como quero receber. É só seguir o Café Belgrado, você já vai receber. Agora, vamos falar a verdade, né? Temos mais a oferecer. Temos, por exemplo, muito conteúdo de podcasts, né? O podcast, hoje em dia, quando a gente começou a fazer podcast, o podcast era uma coisa muito específica, né? Hoje em dia é outro, né? Hoje em dia o pessoal bota mesa, entrevista as pessoas e chama de podcast. Então isso também tem mudado, né? Mas no nosso caso é isso aqui mesmo, né? Então são muitos áudios grandes de duas pessoas conversando, né? É o conceito-chave aí do Belgradão sobre podcast. Sobre muito texto. O textão é isso, é basicamente isso. Então é o seguinte, você entra lá em cafébelgrado.com.br, vai em listas ou playlist, dependendo do aplicativo que você tiver, vai estar de um nome ou de outro, né? Depende do navegador, depende do sistema operacional, enfim. Listas ou playlist. Lá vai ter tudo que você vai ter acesso por fazer parte do financiamento coletivo do Café Belgrado. cafébelgrado.com.br é muita coisa, velho. Então assim, você mantém o Café Belgrado vivo. O Café Belgrado é um projeto de mídia que não faz parte de nenhuma grande corporação, nem pequena, nem média corporação. Somos eu e o Lucas aí, na loucura de gravar horas e horas e horas semanais. E para isso precisamos do seu apoio, cafébelgrado.com.br. Vem com a gente, hein? Vem com a gente que vai dar bom. Vem com a gente que você vai continuar, você vai manter esse podcast, vai permitir que a gente continue liderando em esportes em Moçambique, hein? Moçambique, um salve. Aliás, ontem, Lucas, o time moçambicano, torci muito para os nossos queridos moçambicanos, mas o nosso time perdeu na BAL, Basketball African League, e foi eliminado nas quartas de final. Tudo bem, mas o time de Angola, comandado por Zé Neto, continua vivo, né? Na semifinal já. Então um salve aí para toda a África que fala português e ouve o Belgradão, viu? É emocionante saber que estamos sendo bastante ouvidos por aí. Lucas, vamos pro draft? Vamos pro draft, Gibas. Não o draft de 2023 da NBA, não vai ter um Ibanyama aqui não, né? Não, você tem prestado atenção, mas não deixa de ser draft. Gibas tem a primeira escolha. Gibas, maior nome ou melhor nome, ou o nome que você quer escolher na primeira escolha dessas finais de conferência 2023. Lucas, vou seguro, vou sem medo, vou de Eric Spoelstra, meu número 1 desse draft. Véio. Você sabe que é Snake Draft? Tudo bem, tô seguro, porque depois eu tenho duas, né, ainda. Cara, Eric Spoelstra pra mim é o grande nome desse momento. Eu entendo tudo que
tá em jogo aqui, né? Você vai pegar os 2 melhores jogadores de fato. Mas, cara, o que o Erik Spoelstra tá fazendo basicamente é dizer, beleza, ter ótimos jogadores do outro lado, eu tenho o sistema, eu tenho a cultura, eu tenho as leituras táticas e eu tenho, acima de tudo, a possibilidade de transformar meus jogadores que não são considerados tudo aquilo em tudo aquilo, né? Então, para mim, Erik Spoelstra é o grande nome dessas finais de conferência. Não só porque tá 3-0, porque do outro lado também tá 3-0, mas tá um 3-0 acachapante de um time que classificou em 8º contra o time que classificou em 2º, já tendo eliminado. Não é sobre os playoffs específicos, é sobre a final de conferência. Mas é um time que chega ainda desfalcado e vai passando por cima, velho. Assim, não tem jogo. O Celtics não tá conseguindo jogar. Em alguns momentos os jogos foram mais duros, enfim, mas o que a gente viu nesse jogo 3 foi uma atuação, assim, das maiores atuações de um técnico, de um sistema coletivo que eu me lembro em playoff. Né? Não foi assim um jogador que dominou tudo e fez tudo, igual já teve nessa pós-temporada no próprio Miami Heat. Mas assim, foi uma atuação que o plano de jogo ele se sustentou com atuações individuais de vários jogadores que não fazem isso. E acho que tem sido um pouco isso essa série, né? A gente até brincou que o box score do Miami Heat no jogo 1 era pornografia para técnicos, né? Que era assim, todos os jogadores com 15 pontos, todo mundo passando a bola, todo mundo matando bola, todo mundo defendendo. Para mim, Erik Spoelstra é o grande nome dessa final de conferência. Não é exatamente pensar fora da caixa, eu acho que quando a gente pensa isso, a gente pensa os jogadores que estão dominando, mas até quando eu fui falar, Lucas, depois de ter sido traído por você, né? Que tinha falado um power ranking, você meteu um draft. Eu usei a palavra personagens, né? Personagens da série, porque eu já estava preocupado em falar só nomes, viu, Gui? Não falei jogadores, né? Porque eu planejava pegar o Erik Spoelstra logo como segunda escolha. Você se deu mal nessa. Ou se deu bem, né? Porque acho que você vai ter bons jogadores para alinhar aí, mas de toda forma, Erik Spoelstra pra mim é o número 1, velho. Foi de first pick, porque, cara, o papel do técnico é muito importante, assim, ele não decide jogo, ele não ganha jogo, são jogadores que vencem, mas ele estabelece cultura, ele estabelece padrões, ele treina o time para situações diversas que se apresentam. Para mim, Erik Spoelstra tá dando uma aula nesse playoff, né? Não só pro Mazzulla, que é o específico matchup dele nessa série, mas para todos os técnicos que enfrentou, e nesse caminho teve Coach Bud, nesse caminho teve Thibodeau, mas mais do que isso, acho que para a cultura da NBA como um todo, né? Uma liga tão estrelacentrista, que a gente aprendeu tantas vezes, né? Se você não tiver 2, 3 superstars, seu time não tem runs profundas nos playoffs, e como que você vai montar se você não tem a segunda estrela? Nossa, tal jogador, né? Eu falo muito isso sobre o Luka, né? Tá isolado, tá sozinho. Cara, o Miami Heat olha para tudo isso e tem sua cultura, tem sua maneira de formar jogadores, tem o tipo de estrela que eles querem, o tipo de papel que esses caras podem entregar. É uma grande lição para todo time que tá no limbo da NBA, que o Miami Heat tá fazendo, viu, Lucas? Mas só tem o Erik Spoelstra. Minha escolha 1. E a sua 2 e 3, Lucas? Cara, antes de ir pra 2 e 3, queria comentar um pouquinho, né, sobre o Erik Spoelstra, porque para mim também é o grande nome dessas finais de conferência. Por tudo isso que você já falou, Gibas, eu fico imaginando o impacto que isso tem nos outros projetos, né? Os donos, né? Os donos, normalmente, eles... Assim, boa parte dos donos, especialmente os donos que estão há bastante tempo na NBA, Gibas, eles assinam cheques e acompanham com certa distância, né? Quer dizer, cheque, mas não, né? Imagino que seja algo não tão elaborado quanto o Pix, né? Porque o brasileiro é muito inventivo, mas, de repente, uma transferência bancária, né? Assina as transferências bancárias. Tedzinho? Bota a sua senha, né? Bota a senha, né? Pra fazer as transferências. Quem sabe cheque mesmo, né? O americano é muito tradicional, ele gosta muito de assinar tudo, né? Gibas, então os donos devem olhar pro Miami e aí eles, dão uma ligada pro GM, né? Falou, cara, por que a gente tem um Gabe Vincentzinho, hein? Um gêmeo mais barato, por que a gente não tem sabe, Gibas? Eles ficam pensando, nosso time, o pessoal fala que a gente não ganha porque a gente não paga muito e tal, né? Porque tem que pagar mais, e os caras estão ganhando aí com Gabe Vincent, com Caleb Martin, com Cody Zeller, que, sei lá, a gente dispensou uns 2 Cody Zeller esse ano, 6 jogadores undrafted na rotação, né?
7 com o Donis Haslem, que não tá na rotação. Por enquanto, né? Quem sabe em algum momento da Série D para botar até o Donis Haslem. Mas seria meio cringe, né? Porque o Donis Haslem já se despediu, né? No último jogo antes dos playoffs, a galera já deu tchau pro Haslem, né? Ele falou, é meu último jogo e tal, porque ele sabe que não aguenta o playoff, né? De repente, ele vê uma situação de último quarto aí que poderia ter entrado ontem, né? Então, o Eric Spoelstra é sim, né, o responsável por tudo isso. O Heat não é uma equipe barata, tá? O Heat tem um salário bem grande pro Jimmy Butler. O Jimmy paga bastante pro Bam Adebayo, né? É o máximo da sua faixa salarial. O time paga 30 milhões pro Kyle Lowry. Tyler Hero, que é talvez o terceiro jogador em protagonismo nessa equipe, recebe 27 milhões, está fora já desde o começo dos playoffs. Tem ainda, dos jogadores que tem fora, tem ainda mais 9 milhões para o Oladipo, o Duncan Robinson que voltou a jogar, né, e como voltou a jogar, 18 milhões, então assim, não é um time super barato, mas eles conseguem improvisar para fechar o elenco, né, para o restante da galera. E isso que tem feito muita diferença aí para o Miami Heat. Gibas, minha segunda escolha, cara, não pode ser outro, né? Jokic, não só nessas finais de conferência como nos playoffs. Tem jeito. Não só nas finais de conferência como nos playoffs inteiro, é o cara mais dominante, né? É o cara mais impossível, é o cara mais difícil de lidar. Se você vai enfrentar o Denver Nuggets, a primeira coisa que você tem que se preocupar cara, e Jokic, hein? O que a gente vai fazer? E aí você monta o seu time inteiro para defender e para atacar o Jokic na esperança de atrasar um pouco o Jokic, e a resposta do Jokic tem sido até agora, cara, tá bom, fazer uma médiazinha de triplo-duplo aqui, né? E vou ganhar os jogos todos. Então, é um cara super dominante, é o melhor e maior jogador desses playoffs até agora. São já 11 vitórias e 3 derrotas. É bom lembrar que o Suns é o único time que fez o Denver perder 2 vezes, hein? E olha que o Suns estava muito desfalcado, né? Então, volta Monty Williams, viu? Então, assim, é o grande nome desses playoffs. É uma temporada consagradora, acredito eu, porque mesmo quem estava cansado de voltar no Jokic para MVP vai ter a chance de vê-lo ganhar um MVP, pelo menos de finais do Oeste, né? E aí depois, quem sabe o que vem mais a seguir. Então, um super jogador numa super fase, muito diferente de tudo que a NBA já viu até hoje. Muito diferente de tudo que a NBA já viu até hoje. E merecidamente que tá, provavelmente seria a primeira escolha nos drafts mundo afora, viu, Gibas? Talvez até era o que Spoelstra escolhesse o Jokic primeiro. Então, fico muito feliz aqui que ele tenha sobrado pro meu time. Escolha 2, o cara mais desmoralizante dos playoffs, assim, o cara que vai arrancar o teu coração e vai olhar para você com o coração na mão, né? E até de maneira desnecessária, porque se ele arrancou seu coração, você já morreu, né? Mas ele vai ainda rir um pouco, né? Tirei teu coração, né? Esse é o Jimmy Butler. Jimmy Butler... Ele faz Matality. Faz Matality? Fatality. Não é tipo Brutality? Brutal. Tem um que é o Friendship, lembra que fazia Friendship? Que era tipo muito irônico, assim, era cruel e irônico. Você lembra desse? Cara, não sabia os controles pra meter esse não, velho. Não, tinha também, cara. Eu posso ter visto até no YouTube, né? Porque o jeito que eu tinha pra conhecer os golpes finais do Mortal Kombat era no YouTube, porque eu não conseguia fazer, né? Acho que tinha um muito fácil, que era tipo 2 pra frente, aí esse aí eu conseguiria fazer. Mas de maneira geral, pra cima, pra trás, pra frente, pra baixo, pro lado, meia muito lua. Louco. Aí tem o meia lua grande, meia lua pequena, não sei muito como é que funciona, 360. Muito, muito dedo, né? Tem poucos Gibas. Eu nem sabia que tinha no YouTube, hein? Acho que vou consumir muito desse conteúdo de agora em diante. Cara, tem... Babalit, não era? Tinha o Babalit? Tinha Babalit também, tinha Babalit. É esse que era o irônico? Não, era o Friendship. Friendship era o irônico. Friendship? Chama Friendship. Falava assim. Caralho, friendship. É do Mortal Kombat isso? Pô. Você não lembra do Friendship? Eu não tô acreditando que você não tinha essa referência, cara. Por que eles não botaram Friendship Elite, né?
ficaria mais legal. Cara, é bizarro, Friend. Tipo, é uma parada meio... Não sei por que eles deixavam as crianças jogar isso, cara. Acho que na esperança que elas não conseguissem fazer, né? Os comandos. Mas se você tirasse o sangue, não dava pra meter os golpes finais. Ok. Gibas, então o Jimmy Butler, assim, ele tem todo esse aspecto de trash talk, né, e de dominar a mente dos adversários, mas isso vem como... Não é por isso que eu tô pegando ele aqui na terceira escolha, né? É por todo o resto, né? Um defensor espetacular, que assume a responsabilidade de lidar com estrelas adversárias, né? Lidera, por exemplo. Um cara que tem uma liderança absurda, que faz os seus companheiros acreditarem que são geniais, né? Tá para dizer. E ofensivamente entrega e vence jogos, né? Busca jogos que parecem perdidos, né? E pisa na garganta na hora que precisa pisar quando os jogos estão vencidos, né? Então, um jogador completo, em que em playoff só cresce, né? Só joga ainda mais, né? Então, e o kit Jimmy Butler não para aqui que não merece retoques, viu, Gibbs? Tá pesado, né, pra eu conseguir jogar esse jogo, mas também as escolhas a seguir são óbvias um pouco, né? Jamal Murray, claro. Acho que Jamal Murray é ofensivamente talvez o jogador mais dominante de toda a final. Na quarta escolha, Jamal Murray? Na Ou quarta porque não escolha, Jamal interessa? Murray. Porque as duas Não, são suas, não interessa. as duas são minhas, mas assim, eu pensei em Jamal Murray primeiro, porque pra mim é o Ok. jogador ofensivamente mais dominante da finais de conferência até agora. Porque o Lakers tem feito o plano de jogo que tem feito e tem dificultado muito a vida do Jokic. Eu tô falando isso muito baseado nos dois últimos jogos, em que o Jamal Murray, no jogo 2 e jogo 3, foi a figura, né? Foi a figura central do ataque do Denver. Um jogador que, quando pegou fogo, não teve o que fazer. Assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer com o Jamal Murray. Assim, claro que você pensa isso porque o Jokic está em quadra, senão você dobra, você cria espaços de defesa, né? Ângulos de problematizar o que o Jamal Murray faz que o prejudique, mas, assim, pela questão do playoff que está sendo jogado, tem 37, 37, 31 nessa final de conferência. É uma final de conferência maravilhosa, de um jogador incrível. Tá chutando muito, tá matando muita bola, né? Chutou até agora 5, 6 e 4, né? Então foram 11, 15 bolas de 3 já nessa série, um pouco mais de 30 tentadas, né? 25 mais 8, 33 bolas tentadas, 15 arremessos de 3 convertidos. É uma coisa de louco, que ele tá jogando, e mais do que isso, ele também é um criador para seus companheiros, ele tem índice alto de assistência, criação de vantagem desde o zero. Para mim é um jogador espetacular. Jamal Murray tranquilamente daria para defender Jamal Murray como o melhor jogador das finais de conferência também, embora eu concorde que Jokic e Jimmy Butler estejam centrais, né, nesse momento. E o outro para mim, Lucas, que também é um pouco óbvio, ainda que o jogo de ontem dele foi mais modesto, mas, cara, foi modesto porque não precisou jogar tanto, né? O jogo resolveu fácil, mas Bam Adebayo, né? Bam Adebayo vem de uma atuação do jogo 2 lá no Garden de 22, 17, 9. Assim, é brincadeira isso aqui, né? 22,17 rebotes, 9 assistências contra um Celtics, né? Sendo defendido por Al Horford, sendo defendido por Robert Williams, ou propiciando as trocas e sendo agressivo contra jogadores que são menores que ele, conseguindo defender qualquer posição. Ele é uma das chaves do ótimo momento defensivo do Heat na série. E ofensivamente, o jogo de ontem foi um pouco diferente pelas escolhas que o Boston Celtics fez. Agora, lá nas duas vitórias no TD Garden, o que esse cara atraiu de defesa? Mas ele teve um plus-minus de 30 ontem. É que ontem, assim, até eu em quadra geraria um plus-minusinho pra nós, né? Então, assim, é impressionante. Eu acho que o Adebayo, ele é muito central nas coisas que o Miami Heat tem feito. Ele é a segunda estrela. Depois que o Tyler Hero sai, ainda fica mais evidente que ofensivamente ele se torna o segundo potencialmente criador de vantagem, né? O time do Heat cria vantagem de outras maneiras, né? Por exemplo, com o Adebayo alimentando o time, né? Sendo um gerador de ataque também,
e aproveitando por chegar com muita velocidade, por ser um cara muito atlético, por ser um cara muito, muito bom fisicamente, mas também muito bom tecnicamente para jogar em velocidade, ele tá punindo muito, muito o Celtics. Para mim é um dos grandes nomes, Jamal Murray e Bam Adebayo. Não só assim, seriam essas escolhas se fosse essa ordem antes de começar as finais? Provavelmente, mas acho que eles estão entregando nesse nível também, sabe, Lucas? Acho que imagina eu com o Coach Spo aí, esses dois aí, tô bem seguro com as minhas escolhas. Só vou ter mais duas daqui a pouco, né? Então agora você tem duas. Vou. Agora que fica a parte um pouco mais criativa, né, Lucas? Porque agora a gente vai ter que atacar de coringas, né? Acho que não, viu, Gibas? Acho não? que Vai de coringa, dá pra achar beleza mesmo na derrota, né? Ah, isso tá de brincadeira. Não, pô. A torcida desses times vai te odiar, cara. Desculpa te falar isso. Não, mas eu tô seja lá quem você vai escolher pra elogiar, você tá ferrado. Cara, não é. Se eu não elogio os que estão perdendo, eu tô meio que dizendo assim, cara, era óbvio que esses caras aqui iam ganhar, tá fácil demais, né? Eles não estão precisando se esforçar porque é muito fácil, né? E eu acho que não é bem o caso. Talvez tenha sido o caso no jogo ontem, né? Do Miami contra o Boston. Eu acho que faltou muito de entrega do Boston. O coach Mazzulla falou isso também depois do jogo. Guilherme, eu tô feliz da gente ter começado a falar do coach Mazzulla como passivo-agressivo aqui, né? Bem antes de ser óbvio que ele é super passivo-agressivo, né? Porque perguntaram pra ele na coletiva, e o jogo aí, né? O que faltou? Não, a culpa é minha. O meu time não tá se esforçando, o meu time não tá correndo. Não tá com a mentalidade, o outro time tá jogando mais duro que a gente, né? Então a culpa é minha que eu não consegui instigar nos meus atletas, né? Várias respostas ele fala, não, a culpa é minha, isso aqui a culpa é minha. E aí, se alguém pedisse para ele elaborar, ele dizia isso, né? Não, o time perdeu a identidade defensiva, o time, enfim, aquela culpa é minha que... A culpa não é você, minha que sou eu, né? Isso, a culpa é minha que não te ensinei a ser melhor, né? Tipo assim... Muito bom isso. Então, acho que sim, o Boston deixou a desejar no jogo de ontem. Acho que nos 2 jogos no Garden, o Heat buscou a vitória, assim, Ontem também o Heat fez por onde conquistar a vitória, mas é que não teve aquele vai e volta, né? Não teve aquela run do Boston para deixar a vitória do Heat, assim, em dúvida em algum momento, né? Nos outros jogos, sim, né? O Boston conseguia... contra-atacar, o Boston conseguia colocar uma dúvida na mente das pessoas, né, de quem é que ia vencer o jogo. O jogo de ontem não deu para ter esse gostinho de dúvida, né. Eu vou aqui de Anthony Davis, Guilherme. Acho que por mais que seja um alvo fácil da torcida, que seja um alvo fácil dos comentaristas, porque tem jogo que ele faz 40 pontos, tem jogo que ele faz, sei lá, 14 pontos. Então, é um pouco irritante, né, se você torce pro Lakers, ou se você quer que pelo menos tenha mais jogos pro Café Belgrado não falir, né, não ficar sem ter o que falar e tal. Mas ainda assim, ele é muito o que o Jokic é pro Denver, no sentido assim, de o que a gente faz com o Anthony Davis, hein? E dos dois lados da quadra, né? O que a gente faz para fugir do Anthony Davis defensivamente e o que a gente faz para conter o Anthony Davis, que ele não puna o nosso melhor jogador aqui, né? Então, muito da defesa do Denver é baseada em lidar com o Anthony Davis, né? E mesmo assim, são 28 pontos por jogo nessa série, são quase 3 tocos, né? São bons momentos defensivos, bons momentos ofensivos, incomoda o Jokic demais, 14 rebotes por jogo. Naquele primeiro jogo lá que o Lakers quase consegue voltar para a partida, né? Ele começou sendo massacrado pelo Jokic, né? Primeiro tempo foi uma coisa assim, tipo, cara, quem é que falou que era um duelo equilibrado, né? Então, como é que tinha gente que achava que o Anthony Davis estava no mesmo nível ou superior ao Jokic, que o que falta é saúde, né? Porque parecia assim, jogadores de ligas diferentes. E para crédito do Anthony Davis, ele voltou no segundo tempo avassalador, né? Então, mesmo na derrota, o Lakers teve oportunidade, esteve na frente, né? Então esteve em condições de vencer
os jogos, o Denver, na ampla maioria dos 3 jogos, foi superior. O Lakers dominou boa parte do jogo 2, é verdade, o placar pelo menos. Mas, assim, o Lakers teve em condições de vencer pelo menos um jogo, sabe, Gibbs? Assim, no placar da série, 3-0, me parece um pouco agressivo demais para o que tem sido a série, sabe? Acho super merecido. O Denver conseguiu, quando precisava, né? Fazer os pontos que precisava e evitar os pontos do Lakers que precisava. É assim que é o basquete, né? Você termina o jogo vencendo, você ganha a vitória. Mas a série não parece um 3-0 como foi, por exemplo, o Philadelphia e Brooklyn, que você via assim, pô, não interessa o que o Brooklyn faça aqui, vai perder e vai ser varrido, né? Essa série me parece que o Lakers teve seus momentos ali e que uma runzinha fora de hora do Denver roubou algum jogo, ou então faltou uma runzinha do Lakers para confirmar uma vitória como foi no jogo 2, né? De qualquer forma, Gibbs, acho que o Anthony Davis tá bem grande nessa final de conferência. Poderia ir de LeBron aqui na outra, mas eu não vou fazer isso, velho, porque eu quero justamente premiar esses caras que estão vencendo as partidas, né? Esses caras que estão sendo super importantes, e aí eu tô numa super dúvida entre 2 atletas mais lá do B, mas eu vou de Caleb Martin. Gibbs, você sabe que eu tenho um apreço e uma curiosidade científica por gêmeos, né? Eu acreditava mais nisso quando você falava disso sem ter gêmeos no próximo draft pra hypar. Agora, tem gêmeos nesse próximo draft e você não fala deles, cara. Tá, mas você sabe que então ainda mais você vê que isso é uma curiosidade científica e não por cliques, né? E o Caleb Martin, cara, o Caleb Martin é tido como gêmeo ruim, né? É difícil falar essa coisa aqui em público, que as pessoas podem entender mal. Mas se eu fosse um gêmeo ruim, meu irmão fosse muito craque, sabe? E eu não fosse bom de bola, e eu estivesse jogando no time finalista de conferência, ia passar pela minha cabeça, sabe? Dizer assim, ô Cody, quer jogar um joguinho aqui? A gente tá precisando dessa vitória, velho. E aí, quem sabe o que viria a partir daí, né? E o Caleb Martin, Gibbs, provavelmente não fez isso, mas absorveu aí, né, toda a habilidade do seu irmão, o cara tá fazendo praticamente 20 pontos por jogo, chutando 50% da linha dos 3 e destroçando qualquer tentativa do Celtics de dobrar no Jimmy Butler, né? O Celtics pensa, vou dobrar no Jimmy Butler, porque senão ele vai acabar com a gente. Pam, rodou, chegou no Caleb Martin, caixa, né? E além disso, rodou, chegou o closeout no Caleb Martin, beleza, corto e faço uma bandeja mágica, faço um cesto de costas, dou um passe, né? Então, os números do Caleb Martin, poxa, estão muito melhores do que os números da vida real do Caleb Martin, né? Digamos assim. O Caleb Martin na temporada é jogador de menos de 10 pontos por jogo, velho. Aqui numa final de conferência contra a melhor defesa da NBA, ou uma das melhores defesas da NBA, jogando na posição em que você bate de frente com os JJ, né? E você tem que defender sempre um dos JJ. O cara tá fazendo 20 pontos por jogo, chutando 50% para 3 e entregando defesa e sendo crucial para as vitórias. E ontem o Kevin Love sai machucado com 4 minutos de jogo entre o Caleb Martin e o time ainda melhora, né? Então, Gibbs, esse gêmeozinho aí é bom de bola, hein? Seria a minha escolha, tá na minha lista, mas infelizmente saiu antes. Tenho gostado bastante, né? Não vou pegar o time que tá perdendo, não. Acho que... É mesmo? Não vou. Você é desses aí que perdeu... Sou desse. Cara, não, mas perdeu de 3-0, sim. Agora tá 3-1, 4-3, pô, 3-0. Não tá achando o adversário. Né? Então não, assim, o seu papel é ser melhor do que você tá sendo. E aí não. E acho que aí Gabe Vincent pra mim é... Cara, o que esse cara tá fazendo, velho? O que aconteceu com o Gabe Vincent, né? O jogo de ontem, assim, foi fora da curva, né? 6 de 9 de 3 pontos, 29 pontos, mas assim, já tinha feito um bom jogo no jogo 1, 15 pontos, tá com no segundo jogo 9, um pouco menos. Mas assim, o pacote dele na série é, assim, com volume, jogando um contra um, tomando boas decisões, defendendo, né? Sendo atlético quando necessário.
é um jogador que a gente acompanha já há algum tempo, porque ele jogou Mundo FIBA, né? Ele atuou pela seleção da Nigéria. Cara, mas ninguém podia imaginar o que está acontecendo com o Gabe Vincent. Para mim, é um dos grandes jogadores dessa final de conferência. E do outro lado, Lucas, vou escolher um, assim, tava Cara, entre ele ele... mete bola a partir do drible, assim, sabe? Não deu nada qualquer no espaço. ataque. Tchá, pá, tchá, pá, tchá, pá. E de muito longe também, né? Não só de, assim, dos lugares chave, assim. E, Lucas, acho que um cara que da série do Lakers, do Lakers contra o Nuggets, que tem muito a ver com o sucesso do Nuggets, é o Bruce Brown. Acho que pra mim seria a minha outra escolha. O Bruce Brown é um coadjuvante muito, muito relevante para a defesa do time. É um coadjuvante que joga quase sempre 30 minutos e que ofensivamente tem a missão de eventualmente espaçar e quando a bola chegar tem que chutar. E ainda assim, se não chutar, tem um contra um muito, assim, com desequilíbrio, que é como ele tem conseguido jogar, ele é muito agressivo, muito rápido. Cara, ele tava naquele Nets, ele aproveitava muito os desequilíbrios de Durant. Ele era muito bom no Nets, cara. E ele tinha um espaço, muito. Ele já sabe fazer isso, né? Ele já chegou sabendo. Ele jogou muito no Nets. Quando ele foi pro Denver, eu assim, lembro, até comentou assim, cara, não entendi, porque ele é muito bom, assim, não sei como é que se perde um jogador desse para um time que quer ser competitivo e é um jogador de playoff, né? Porque marca múltiplas posições, é um jogador que você confia para deixar em quadro em jogo grande, que não vai fazer besteira, toma boas decisões no ataque. No último jogo até o Coach Malone falou muito bem dele. Fiquei entre ele e o Michael Porter, que para mim também tem sido um super fator ofensivo, mas acho que a possibilidade do Brown de ser o two-way... também poderia ser draftado. Acho que sim, mas aí se eu fosse pro lado do KCP, acho que sim. Acho que o KCP é um pouco esse perfil, sim. Ainda mais pela liderança, né? Acho que gosto mais até da escolha do KCP do que do Michael Porter. Mas acabei ficando com o Bruce Brown, Lucas, porque, cara, ele é uma peça que defensivamente está trabalhando demais, velho. Porque se tem que defender o LeBron, ele defende. Se tiver que defender nas trocas do Anthony Davis, ele defende. Se precisar defender o ball handler que tá matando bola ali numa sequência, numa troca, ele vai ter o físico para isso. E ainda assim corre muito no ataque. Cara, para mim é uma das chaves defensivas do que é esse time do Denver. Uma carreira bem peculiar, né? Uma escolha de draft que foi steal lá do Detroit Pistons, que o Detroit Pistons não conseguiu manter, né? Isso que é dura organização ruim, né? Porque vai dizer que foi ruim, né? Pô, você acha um cara desse no segundo round, quer dizer que você escolheu bem. Mas aí você mete o cara numa troca pra você... É porque ele já é bom demais pro que você tá fazendo, né? Não tem como se manter. E aí você não tem cultura de desenvolvimento, você tá em outro momento da temporada. Eles pegaram o Sadiq Bey na 19ª escolha. E aí o time não joga nada. O que eu vou fazer, velho? Tenho que tirar o Sadiq Bey do time também. E aí vai perdendo, né? Imagina, um time com um monte desses caras e agora que você tem os novinhos bons. E aí eles ficam lá com o Bogdan Bogdanovic agora, né? Vou ficar com o Bogdan Bogdanovic agora aqui porque, enfim, pode ajudar os outros, mas enfim. Detroit não é assunto desse podcast, mas é pra dizer um pouco, né? Como que esse Bruce Brown vai parar num time de ponta como o Denver e tá sendo super útil aí, né? Acho que ele tá jogando melhor nessa série do que o Aaron Gordon, que pra mim é o óbvio melhor jogador pra essa função. Mas acho que o Bruce Brown tá fazendo coisas mais interessantes que ele. Embora, claro, né? O Gordon é ótimo e faz tudo muito bem. Quem que tá fazendo coisa errada? Não tem, velho. Não tem, velho. Mas assim, acho que o que o Bruce Brown tá fazendo tá me encantando. É um jogador que... Cara, esse é o jogador que todo mundo queria ter, Lucas. Gibas, eu gostei, né, do seu time, e gostei que você errou na última escolha, né? Porque eu achei, poxa, tive que draftar assim, e o Gibas vai sair com os dois grandes técnicos, né, dessas finais de conferência, que são... Ok. Acho que o Mike Maloney, ele é um grande responsável, inclusive pelo que tá fazendo o Bruce Brown, né? O Mike Maloney tem o time na mão. O Mike Maloney, ele... Assim, a gente olha pro Denver e fala, nossa, o que Jamal Murray faz, o que o Jokic faz, né? Que coisa. Mas, cara, o Mike Maloney faz um trabalho incrível para que isso tudo aconteça, né? O Mike Maloney sabe quando é que deve deixar o Jokic com 3 faltas no segundo quarto em quadra. O Mike Maloney sabe como proteger o Jokic se ele tiver problemas de falta. O Mike Maloney sabe as horas
porra, é o Jamal Murray, preciso de você agora, né? Então, Jamal Murray, vamos segurar esse pick and roll para depois, né? Então é um time que sabe como jogar de acordo com o que está acontecendo dentro do jogo, né? Atacar as deficiências dos adversários e defender mesmo que eu não tenha um time necessariamente de ótimas peças defensivas, né? O Denver tem vamos falar assim, de reconhecidos defensores plus, né? Que é aqueles caras que você pode pensar em botar no All Defensive Team. Você tem o KCP e o Aaron Gordon, né? Nem vindo do banco tem super defensores. O time vem com o Jeff Green do banco, né? O Jeff Green ele é bastante atacado até pela própria torcida do Denver. O time tem um novato vindo do banco, né? Um Christian Brown. Aí tudo bem, o Bruce Brown ele é um defensor ativo, mas ainda assim tem suas limitações, né? Até de estatura, né? Então, assim, não é um time que você pensa que vai defender em alto nível, né? Mas aí você vê que eles seguraram o Suns para jogos a partir de 90 pontos, seguram o Lakers, né, para pontuações baixas também. E mais do que isso, nos últimos quartos o time consegue não tomar runs desproporcionais, né? Então é um time que tira muito das suas peças, que talvez essas peças fora de contexto, né? Você tira do Denver, sei lá, o Aaron Gordon volta pro Magic, pega o Bruce Brown, manda de volta pro Nets, pega o KCP, manda de volta pro Wizards. São jogadores que estariam mudando histórias de franquias, né? Mas o Mike Maloney tem conseguido tirar muito deles. Gibas, acho que falamos aí de 10 super personagens desses playoffs, dessas finais de conferência. Acho que teria mais, né? E acho que a gente não imaginava que falaria esses nomes todos antes da temporada, antes da final de conferência começar, né? Um 6-0 bem surpreendente, um 6-0 super merecido, né? Acho que acima de tudo super merecido, mas ainda assim muito inesperado. Cara, basquete, né? E que bom que não tem, assim, grandes personagens, Scott Foster, sabe? Tony Brothers, né? Acho que até a arbitragem tá indo bem nessa final de conferência, equipes. Aí elogiar a árbitro é uma linha que eu não cruzo. Lucas, você tem destaque final? O meu destaque final, Gibas, vai para as pessoas que escutam o Café Belgrado. Vocês são grandes pessoas, né? Fofas. Fica o convite para apoiarem o Belgradão. Se não puder apoiar, escuta pela Aurelo, né? Aurelo é um aplicativo de podcasts, exclusivo para podcasts, né? Então, um aplicativo que pensa nas pessoas que gostam de podcast. Então, você gosta de podcast, gosta do Café Belgrado, você vai gostar da Aurelo. Se você escutar na Aurelo, você vai ajudar o Café Belgrado. E lá tá pertinho para você apoiar, né? Já fica um convite ao prazer. Não quero fazer isso também, não. Pô, espalha por aí, né? Espalha por aí do Café Belgrado. Café Belgrado tem conteúdos basicamente diários aí. E certamente ao seu redor tem muita gente que está assistindo playoffs da NBA e está vivendo essa emoção. Alguns não conhecem podcast porque são um pouco como eu, sabe, Guilherme? Assim, de não ser um grande dominador das tecnologias. Mas aí você ensina aí como é que a pessoa chega no Belgradão, né? E outros, que é o mais provável, dominam muito bem, mas não conhecem o Café Belgrado, né? Então você indica por aí e que você vai estar ajudando o Belgradão, né? Mas se você puder fazer esse hat-trick, você vai ajudar muito, muito o Café Belgrado a se manter, né? Apoia o Café Belgrado, escuta na Aurelo e espalha por aí. Se você faz isso, Guilherme, você é um verdadeiro amigo do Café Belgrado. É isso. O meu destaque final vai para... Cara, é um dia ruim de falar de Real Madrid aqui, porque eu tô um pouco puto com o Real Madrid. Mas o Real Madrid foi campeão da Euroliga de novo e de um jeito bizarro. Cara, a gente até contou aqui um pouco a história do que foram as quartas de final. Contou na era, assim, jogo a jogo, contando, né? Perdeu os 2 jogos em casa, sendo o segundo jogo, era melhor de 5. Sendo do segundo jogo, teve uma briga generalizada que você teve um monte de suspensão. Você vai enfrentar o Partizan em Belgrado, time do Obradovic, né? Com o maior investimento da equipe em muitos anos. Com 0-2 contra, jogando 2 em casa, né? Podendo perder até uma para fechar. Você ganha os 2 jogos, com desfalques das punições, e ainda outros, né? O Gabriel Deck, por exemplo, se machucou e ficou fora da temporada. Aí você consegue ganhar as 2 lá, volta para casa, ganha o outro jogo. Tudo jogo no pau, né? Tudo jogo com viradas sensacionais, coisas assim.
Aí você vai para uma semifinal contra o seu maior rival, o Barcelona, com o maior orçamento dos últimos, sei lá, 10 anos, com um elenco poderoso e ultra favorito contra você. Você tem 3 desfalques da mesma posição, tá perdendo no jogo, vai lá e vira, ganha e vai para a final perdendo o jogo inteiro. O único momento em que o Real Madrid fica na frente no jogo, no segundo tempo, é na bola que falta 3 segundos que o Sérgio Llull mata. Os 2 únicos pontos do Sérgio Llull no jogo foram esses 2 dessa bola, um dos jogadores mais clutches de todos os tempos, uma lenda do basquete. E o Real Madrid, claro, é uma potência, né, em todos os esportes. Lucas, estou um pouco puto com o Real Madrid porque acho que eles não dão a proteção devida ao Vini, né? E, pô, temos muito para falar sobre isso, mas acho que todo mundo já sabe o que a gente vai falar. Então, é nojo, né? Nojo. Queria que ele fosse pra jogar em outro lugar, viu, Lucas? Assim, queria que ele fosse... Eu queria que ele jogasse no Corinthians, mas não é isso. Né? Eu queria que... É isso que você nem ganhou. Sei como é que você já esperava você dissesse isso. Mas assim, queria que fosse pra um lugar assim, não é que na Europa é isenta de racismo. Pô, não tem lugar no mundo que é isento de racismo, na Europa sobretudo. Mas assim, ali tá meio claro que é um sistema Acho todo... que a Premier League tem feito bastante coisa, sabe, Gibas, pra ser é o lugar das estrelas também, adequado, né? E assim, o sistema todo ali tá, assim, eu acho que ele não vai sair, viu, Lucas, porque... Ele ama o Real, velho. E o Florentino Pérez é assim, se tem uma coisa que ele sabe fazer é gestão esportiva, né? Então, hoje já convocou uma reunião, você viu essa reunião? Já chamou o Vini, e ele é muito influente na liga, no governo espanhol, então ele vai dar um jeito, imagino. Cara, e que o bom, Vini, né? Velho, 22 que bom, anos, né, cara? Conquistou já tudo isso dentro de campo e fora de campo, fazendo o debate acontecer na Espanha, que não tá nada ansiosa por esse debate, né? A Espanha tá super fugindo desse debate, né? E o Vini obrigando a galera a falar sobre isso, né? Porra, que monstro. Impressionante. Impressionante. Feliz demais por amar o Vini. Se tornou um dos melhores jogadores do mundo lá na Espanha e tem dominado por onde passa, né? Qualquer estádio em que joga é dominante. Cara, mas assim, é triste demais, velho. É triste demais. É um negócio assim que tira a graça, né? Assim, tira a graça. A gente gosta tanto de futebol, assim, de esportes em geral. Tira a graça, velho. É uma parada... Sei lá. Acho que pra fazer um debate... Não é debate, porque assim, debate tem que ter alguém que defenda essa atrocidade e a gente nunca vai ouvir quem defenda essa atrocidade aqui no Belgradão. Mas acho que precisaria de tempo, né? Pra gente conversar sobre o que tá acontecendo e... Não tem muito o que fazer. É vomitar aquele emoji de vômito, né? Na cara desses racistas. Sem muita esperança, infelizmente. Mas enfim, que tamanho que tem o Vini Júnior, né? Que cara gigantesco aí pro futebol. E agora dá pra dizer, né? Pra cultura mundial, assim, né? Uma voz fundamental do nosso tempo aí, por tudo que faz. Involuntária, né, Lucas? Assim, não foi uma coisa que ele falou, não, essa vai ser a minha causa e vou levar isso adiante por onde passar. Ele foi massacrado e se viu obrigado a resistir. Eu acho que não é tanto involuntário não, viu, Gibas? É assim, não, quando eu digo assim, não é como se fosse uma... Se ele tivesse usado o espaço que ele tem para levar suas ideias, que seria muito legítimo, pelo amor de Deus, né? Seria muito... Não é isso, mas é que ele se vê obrigado a tomar uma postura para que o seu ambiente fique agradável, cara. Que fique assim, não é agradável, tolerável, eu acho até, né? Ontem superou o limite do tolerável. Entende? Assim, eu entendo assim, que ele sempre teve uma posição muito clara a esse respeito. Mas, cara, ele é vítima de racismo desde sempre também, né? Um salve aí pra Vini Júnior, meu jogador favorito de todos os tempos. Valeu, amigos. Espalhem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado e até a próxima.